Queridos irmãos, muito bom dia, graça e paz, alegria para mim estar com vocês novamente. Quero que nós oremos nesse momento para lermos a palavra de Deus e vamos orar pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine, nos exorte, conforte por meio das Escrituras. Vamos orar? Querido Senhor, muito obrigado por essa manhã. Quero bendizer o Teu nome, por Tua bondade, graça e misericórdia conosco e peço que o Senhor aplique a Tua palavra ao nosso coração, nos ensine. Cuide também da vida de cada irmão, de cada irmã, de cada lar, do sustento de cada um e nos dê sempre alegria e satisfação no Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo de número 8. Nós vamos meditar nessa manhã em cima dessa passagem. A gente vai ver aqui que o versículo 1 até o versículo de número 7, a gente percebe que a generosidade incomum demonstrada aqui pelos macedônios estabelece um padrão da expectativa de Paulo para os coríntios. Vamos ler então esse trecho. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. A gente sabe o contexto aqui. Paulo está levantando uma coleta para ajudar os crentes pobres da Judéia. Ele estava fazendo isso no meio das igrejas da Macedônia e ele faz questão de mostrar aos coríntios a graça de Deus que havia sido concedida às igrejas da Macedônia. É interessante que Paulo atribui o que estava acontecendo nessas igrejas a uma manifestação da presença da graça de Deus na vida dessas igrejas. A graça, ela não somente nos salva, a graça, ela transforma o nosso coração, as nossas motivações, ela nos impele a viver uma vida que agrada ao Senhor. Por isso não somos mais escravos do pecado, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, é o que Paulo vai dizer aos romanos. E Paulo faz questão de enfatizar aqui no nosso texto que isso é tudo fruto da graça que Deus concedeu às igrejas. E essas igrejas da Macedônia, veja só, no meio de muita prova de tribulação, não estão passando um momento tranquilo, estável, sem problema, não, de jeito nenhum. É um período conturbado para eles, um período de tribulação, um período de perseguição. Entretanto, no meio dessas tribulações, o que é que eles manifestaram? Abundância de alegria. Era uma igreja alegre, eram igrejas alegres, vibrantes, que não dependiam das circunstâncias para desfrutar dessa felicidade e dessa alegria, porque a alegria deles estava no Senhor. E além de demonstrar e manifestar abundância de alegria, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Quem disse que pobre não pode ofertar? Quem disse que da pobreza não se pode tirar dons, generosidade, abundância? Onde é que isso não existe? Jesus disse que a viúva pobre deu mais do que todos os outros que eram ricos, porque ela deu
tudo que ela tinha. Essa mulher dependeu completamente do Senhor, e esses irmãos da Macedônia, mesmo na sua tribulação, mesmo diante da sua pobreza, eles tinham alegria e eles tinham a graça de participar também da assistência dos santos na profunda pobreza. Não é simplesmente uma pobreza, não é alguém que ganha pouco, é alguém que tem profunda pobreza e, entretanto, a pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. É interessante que Deus não olha necessariamente para o valor que é depositado, que é ofertado, mas sim para a generosidade. Alguém que ganha R$1.000 e dá R$100 de oferta ou para ajudar alguém, ele está dando 10% do que se ganha. Alguém que ganha 10 mil e deu 200, não deu mais, deu menos do que aquele que ganha 1.000. Na perspectiva de Deus, tem a ver com essa questão da generosidade. É um coração generoso. Deus olha não para o valor da oferta, mas Ele olha para a motivação. Ele olha para a intenção do coração e da generosidade que transborda do coração dessa pessoa em que a graça do Senhor está atuando. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, fizeram um gesto sacrificial, deram mais do que as suas posses teoricamente permitiriam que eles dessem, mas eles deram acima das suas posses e se mostraram voluntários. Eles não foram obrigados, eles fizeram isso voluntariamente. E não foi Paulo e nem os líderes aqui, Tito, Lucas, Timóteo, que rogaram a eles que participassem da assistência aos santos. Mas olha o que o texto diz: pedindo-nos com muitos rogos. Eles pediram quase implorando a graça de participarem da assistência aos santos. Não a responsabilidade, mas a graça. Eles olharam para participar do sustento dos seus irmãos como se fosse uma graça concedida por Deus a eles. Participar do sustento, do cuidado dos irmãos que estão em Cristo, daqueles que estão passando por pobreza, por momentos de dificuldade, deve ser considerado por mim e por você como uma graça. Nós deveríamos implorar o privilégio de participarmos também da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos. A gente esperava até que eles ajudassem com alguma coisa, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que coisa mais linda. Eles não tinham simplesmente um bolso convertido. Eles não apenas ofertaram, eles ofertaram antes a si mesmos, primeiramente a Deus e também a causa dos apóstolos aqui, a causa de Paulo, a missão, ao ministério de Paulo, porque entendia que era um ministério que estava ligado à vontade de Deus, e eles então se ofertaram. Ofertaram a eles mesmos ao Senhor, ofertaram a eles mesmos ao próprio ministério do apóstolo Paulo, e Paulo entendeu que isso tudo aconteceu por causa da vontade de Deus, porque Deus os impeliu a agirem dessa forma. É uma graça, é uma graça. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Já que Tito tinha começado essa coleta, ele deveria também completar. E ele vai dizer assim: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé, na palavra, como no saber, em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ou seja, olhem também para o modelo das igrejas da Macedônia e contribuam também, que vocês possam abundar nessa graça, nesse privilégio de ajudar e auxiliar na assistência dos santos. O versículo 8 até o versículo de número 12
a gente vai ver aqui que a graça ímpar demonstrada por Jesus Cristo, ao esvaziar-se para o nosso enriquecimento, estabelece também um motivo para a exortação de Paulo a que os coríntios cumpram com o seu compromisso financeiro. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Nada pode demonstrar mais o amor de alguém por outra pessoa do que a disposição dessa pessoa de se sacrificar, de se doar em benefício do próximo. Então Paulo está dizendo, olha, eu vou escrever agora, eu vou falar para vocês, não como se eu estivesse dando um mandamento para vocês, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor. Vocês dizem que são uma igreja amorosa, você diz que é nascido de Deus, que ama, então vamos ver até que ponto de fato você participa com generosidade dessa assistência. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Se Jesus é Deus, abriu mão da sua glória, se esvaziou, se tornou como homem, reconhecido em figura humana, ele se humilhou e deu a sua vida para nos tornar ricos diante de Deus, então nós deveríamos olhar para o exemplo dele e também imitá-lo. Deveríamos provar pelo nosso amor a Cristo e também aos irmãos a nossa diligência na assistência aos santos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Eles deveriam contribuir conforme eles tinham, de acordo com as posses que eles tinham. Eles não deveriam ficar apenas aqui na intenção, mas deveriam também completar a intenção, completar o pensamento por meio da sua ação e demonstrando então prontidão na participação da assistência dos crentes pobres da Judéia. E a provisão incomum de Deus para as necessidades do seu povo é o modelo que o projeto de Paulo de apoio aos gentios para a necessidade dos cristãos judeus. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Ninguém quer sobrecarregar ninguém para que outros tenham alívio, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Pastor, isso aqui é comunismo? Não, não tem nada de comunismo, não tem nada de socialismo. O que tem aqui é o amor, é a graça de Deus presente na vida da igreja que leva os cristãos a compartilharem dos seus recursos, das suas posses com os cristãos que estão passando necessidade por causa de circunstâncias. Não é porque é preguiçoso, não é porque não quer saber de trabalhar e por isso quer viver à custa da igreja. Paulo, aos Tessalonicenses, vai deixar muito claro: aquele que não trabalha também não coma. Então ninguém deve viver à custa da igreja, mas existem circunstâncias, talvez como essa que nós estamos vivendo, no caso de uma pandemia, em que muitos irmãos nossos perderam seus empregos, estão desempregados, estão com crise porque o comércio está sofrendo, e aqueles que têm mais posse deveriam sim estar atentos para que os seus irmãos em Cristo não passem necessidade. Ninguém está falando que devemos ficar pagando casa de alguém, pagando o terceiro carro que a pessoa comprou. Não é isso. A questão é você olhar para o seu próximo, para o seu irmão, ver ele na sua necessidade, assisti-lo naquele momento pontual para que haja igualdade. A ideia não é que aquele que vai ofertar
fique endividado ou pegue empréstimo para ajudar os outros e aí faça uma tolice. Não, a ideia não é que ninguém venha ter sobrecarga e que seja um peso para alguém, mas para que haja igualdade. Hoje, aquele que tem abundância pode ajudar aquele que não tem. E no futuro, quem sabe, aquele que hoje não tem vai ter e um dia poderá vir a nos ajudar. Então, a ideia aqui é que o corpo esteja completamente ligado e atento às necessidades presentes na vida dos irmãos. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Terá sido ele Lucas? Não sabemos. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a vossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação a vosso respeito na presença destes homens. Paulo, ele exultava pelas igrejas que ele havia plantado diante de outros homens, diante de outras igrejas, e agora a igreja dos Coríntios tinha a oportunidade de provar de fato o amor que eles tinham e também provar que Paulo estava falando a verdade a respeito dessas igrejas, de que de fato eram igrejas amorosas que haviam conhecido a Cristo, que também gostariam de participar da assistência e do auxílio aos santos. E o envolvimento aqui de Tito, talvez Lucas e desse irmão fiel, como administradores do fundo de auxílio, garante também a prestação de contas diante do público cristão. Paulo está muito preocupado aqui de que essa oferta que está sendo alçada para ajudar os crentes pobres da Judéia possam vir no futuro de alguma maneira a ser usado contra ele, porque um homem como esse, que já estava sendo acusado de tantas coisas, tantos falsos mestres se levantando para tentar minar a autoridade de Paulo, ele não poderia correr o risco de também ser acusado nessa questão. Desculpe, irmão, estou quase abrindo a boca aqui. Nessa questão, e por isso toda uma equipe eleita inclusive pela igreja, tá certo? Não é simplesmente alguém que foi colocado por Paulo ali naquela posição, mas foram eleitos pela igreja para que eles pudessem administrar, para que eles pudessem recolher essas ofertas e eles então levar a oferta até os crentes pobres da Judéia, prestando então relatório às igrejas do valor alçado. No trabalho cristão não basta apenas ser honesto, é necessário também parecer honesto. Inclusive, igrejas sérias possuem assembleias de prestação de contas. Para você, inclusive, que é membro da nossa igreja, não se esqueça, domingo agora, dia 25, nós teremos a nossa primeira assembleia da história da igreja, que será virtual, pelo Zoom, às 10 horas da manhã. Os irmãos vão receber o link dos presbíteros do Círculo de Cuidado e também pela lista de transmissão para que possa entrar e participar da nossa Assembleia de Prestação de Contas. Nessa Assembleia, a Comissão Fiscal fala sobre a movimentação financeira, sobre a questão das notas, sobre a administração da igreja. Também o nosso tesoureiro fala sobre o relatório financeiro e a execução orçamentária do ano que se passou. Essa Assembleia era para ter acontecido em abril, mas vai acontecer agora.
final de outubro por causa da questão da pandemia, mas é necessário uma prestação de contas, é necessário um relatório, é necessário transparência quando nós lidamos com dinheiro, porque dinheiro não é uma questão banal, é uma questão espiritual. O dinheiro e a forma como nós lidamos com o dinheiro prova a nossa fidelidade ao Senhor, prova a presença da graça de Deus na nossa vida, prova o nosso amor, a sinceridade do nosso amor. E, meus irmãos, como nós precisamos ser generosos, porque a generosidade é marca, é fruto do amor de Deus na nossa vida. O amor, ele não pensa em si, ele pensa no outro, ele pensa em como pode abençoar o outro. E aquele que tem um coração satisfeito em Deus, aquele que se vê como servo de Cristo, aquele que se entende como mordomo de tudo que nos foi confiado, e não dono, mas mordomo daquilo que nos foi confiado, ele administra a sua vida, ele administra o seu recurso, ele administra o seu lar, consciente de que tudo isso pertence a Cristo e deve ser ofertado para a glória de Cristo. Use os seus recursos como investimentos eternos. Invista nas coisas eternas, nas coisas celestiais. E uma das maneiras que temos de ofertar para as coisas eternas é quando nós ofertamos para o povo de Deus que está passando por necessidade, passando por lutas. É impossível alguém permanecer no amor de Deus se vê um irmão passando necessidade, tem condições de ajudar e diz simplesmente: eu vou orar por você. O amor de Deus não permanece nessa pessoa. Talvez ela nem seja de fato nascido de novo. João vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E como eu provo o meu amor? De acordo com Paulo, no nosso texto aqui, a prova do amor se dá na nossa generosidade. Na generosidade em compartilhar, em repartir aquilo que temos. Ah, pastor, mas eu sou pobre, eu ganho pouco. Não tem problema. Na profunda pobreza das igrejas da Macedônia, eles rogaram com muitos rogos a graça de poder participar da assistência dos santos. Se você não tem dinheiro, você tem mão de obra, você tem habilidade, você pode ajudar alguém com aquilo que você sabe fazer, nós devemos imaginar, criar oportunidades para abençoarmos a vida dos nossos irmãos. E aquele que tem sido abençoado por Deus financeiramente deveria também consagrar os seus recursos ao Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Estude, se dedique, ganhe o máximo de dinheiro que você puder, junte o máximo de dinheiro que você puder e doe o máximo de dinheiro que você puder para a obra de Deus, para a pregação do Evangelho e também para ajudar os crentes pobres, que precisam da nossa ajuda e também do nosso auxílio, principalmente em momentos de crise como esses que nós estamos vivendo. Então, que Deus em Cristo nos abençoe muito a nossa vida, aplique essa palavra ao nosso coração, que da mesma forma que o Senhor deu graça às igrejas da Macedônia, vê que coisa linda, queremos fazer conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eu queria que as pessoas pudessem conhecer a graça de Deus que foi concedida a você e pudesse, através da sua vida, testemunhar a presença do amor, da generosidade de alguém que é totalmente consagrado a Cristo, apegado a Cristo e que tem prazer em abençoar o povo de Cristo, o povo de Deus. Veja só, o texto deixa claro para quem são as ofertas. É para os crentes pobres, é para a igreja pobre da Judéia. Não quer dizer que a gente não tenha que ajudar outras pessoas, meus irmãos. Nós devemos ajudar o nosso próximo, e o nosso próximo é aquele que está próximo, é aquele que está do nosso lado. É qualquer pessoa, inclusive o nosso inimigo. Mas a Bíblia deixa claro
que devemos ajudar em primeiro lugar aqueles que são da família da fé. E a família da fé não está circunscrita apenas ao contexto da igreja local, mas tem toda uma igreja universal de Deus espalhada pelo mundo que precisa também de muito apoio. Então, que sejamos sensíveis à realidade à nossa volta e que a graça de Deus possa de fato superabundar na nossa vida, nos levando a participar da assistência aos santos, aos missionários, à obra de Deus como um todo. Amém? Deus em Cristo nos abençoe para a sua honra, glória e também para o seu louvor. Não sei se ficou travando aqui, mas eu gravei, depois qualquer coisa eu jogo o vídeo lá no nosso canal. Meus irmãos, Deus em Cristo abençoe muito a vida de vocês, uma excelente manhã, uma excelente tarde e espero que Deus nos dê a oportunidade de semana que vem estarmos juntos novamente. Um grande abraço, fiquem na paz.